culto de louvor. Daqui a pouquinho eu chamo vocês de novo. Aleluia. Boa noite, amados. A graça e a paz. Vocês estão bem? Aleluia. Quantos estão com expectativas? Que maravilha. Então, amados, hoje é mais uma noite de ensino da palavra. E eu gostaria mesmo que você atentasse os seus ouvidos para a palavra do Senhor. Pois assim como eu tenho responsabilidade para ensinar, você tem também responsabilidade para aprender a ouvir, né? A palavra diz que não sejam tardios em ouvir, né? Porque vai chegar um momento que não sou mais eu que vou ensinar, é você que está sentado nessa cadeira. Amém? Glória a Deus. Diga: eu estou disponível para aprender, mas também para ensinar. Amém? Veja-se assim, irmãos, porque essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Deus quer que você aprenda, mas não apenas para você se tornar um obeso do conhecimento, mas para que você possa também compartilhar com outras pessoas, porque outras pessoas, elas não vão ser alcançadas por mim, elas vão ser alcançadas por você, que está por aí andando e carregando a palavra do conhecimento da verdade. Amém? Então eu quero orar com você nesse momento, para que você possa ter entendimento da palavra, conhecimento da verdade, guardar ela no seu coração, mas se dispor mesmo todos os dias para levar o conhecimento também a outras pessoas, pois é através do conhecimento que as pessoas são libertas. Amém? Diga: eu sou liberto através do conhecimento. Aleluia. Então nós estamos falando esses dias sobre eternidade, e eu sei que é um assunto que muitos têm vontade de conhecer, outros porém preferem não saber nada a respeito. Aleluia. Eu prefiro saber. Eu desejo cada vez mais conhecer daquilo que Deus já disponibilizou para que nós venhamos a conhecer, irmãos. Você sabia que obedecer a Deus não é só deixar de fazer aquilo que Ele pediu para não fazer? Fazer aquilo que o Senhor mandou também é obedecer. E não fazer aquilo que Ele mandou é desobediência. E o Senhor, Ele quer que o tempo todo você busque, que você aprenda, que você venha meditar na palavra. Ele diz: medita na palavra de dia e de noite. Então tem muitas instruções que o Senhor quer que nós façamos, e quando nós não fazemos, nós estamos desobedecendo. Ah, pastor, eu não peco, eu não faço isso, faço aquilo, mas não obedece ao que Deus está dizendo. Deus diz que é para você buscar em conhecer a Ele, prosseguir em conhecer. E sabe, amados, a palavra do Senhor, ela está aqui para nos ensinar. Então tem coisas que nós não vamos saber por agora, e isso aí é melhor você deixar para lá, porque inclusive no meio cristão é comum às vezes as pessoas quererem saber aquilo que Deus não deixou para você saber. Nesse assunto que nós vamos falar hoje, por exemplo, sobre eternidade, eu já quero mencionar para você, hoje eu vou falar sobre o estado dos mortos. Vida após morte. Oxente, existe vida após morte? Não morreu e existe vida após morte? Existe, irmãos. E a palavra do Senhor diz que nós devemos saber sobre isso. Nós devemos buscar, compreender sobre isso. Para quê? Para que venhamos a nos libertar e libertar outras pessoas. Você sabia que tem pessoas que estão presas, e muito presas nesse assunto? Tem pessoas que vivem uma vida toda presa por não conhecer o que está escrito. Mas Deus, na sua bondade, na sua fidelidade, Ele tem deixado aquilo que nós precisamos para saber. Amém? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e no versículo número 13, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo número 13, nós vamos começar por esse texto. Nós vamos ler algumas passagens da Bíblia aqui hoje. Não vai dar para eu falar tudo para você, mas eu quero fundamentar algumas coisas para você hoje. E como eu falei, é bom que você não seja tardio em ouvir, porque no dia que eu trouxer outro assunto, ou você puder, através de uma outra pessoa, aprender uma outra parte, você vai linkando, e você vai juntando, e você vai trazendo conhecimento. Por isso o que você ouviu hoje aqui, guarda no seu coração. Todos já acharam? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo número 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Amém? Esse texto aqui já diz que tem gente que não tem esperança, e tem gente que está triste.
Por quê? Porque não conhece acerca dos que já dormem. Mas esse dorme aqui, eu quero dizer para você, irmão, não é as pessoas que estão em casa dormindo, não. Amém? Aqui está falando acerca dos que já morreram. Quando você encontrar a palavra dormir na Bíblia, você vai entender que aqui não está falando desse sono que você deita na sua cama e vai dormir. Tem gente, eu já vi pessoas dizendo assim que quer que Deus, leve ela para um sono eterno. Dela deitar para dormir e não acordar mais. Acho que ela vai pensar assim, vou viver a minha vida toda dormindo. Não. Esse é o grande engano, amém? Então nessa noite eu quero falar um pouquinho com você. Eu não sei se você já tem se perguntado, acerca dos que já morreram, acerca das pessoas que morrem, o que acontece com elas, como é que elas estão, onde elas estão, com quem elas estão. Alguém já se perguntou? Alguém já parou para meditar um pouco sobre isso? Ninguém. Irmãos, eu oro para que você seja despertado para isso, porque isso é conhecimento da palavra de Deus, está escrito, e é para mim e para você. Era uma das coisas que eu mais indagava acerca das coisas eternas, era a respeito da morte. Então hoje, para eu falar um pouco sobre o estado dos mortos, eu precisaria talvez trazer um fundamento sobre morte, eu precisaria trazer um fundamento talvez sobre o céu, precisaria trazer um fundamento sobre o inferno. Amém? Porque falar do inferno também é bíblico e é para nós hoje, entendermos essas coisas. E, enfim, mas hoje não vai dar para eu falar de todas essas coisas. Eu quero me deter um pouco sobre o estado que eles estão. Primeira coisa que eu já vou dizer aqui, como falou na palavra lá em 1 Tessalonicenses 4,13, que é acerca dos que já dormem. E esse dorme aqui não é esse sono esse dormir que nós costumamos descansar o nosso corpo. Aqui é a morte. Tem outras pessoas que acreditam que é o sono da alma. E a alma não dorme. Amém? Eu quero nessa noite quebrar alguns biscoitos com você. Esfarelar eles para nunca mais você conseguir emendar eles. Amém? Então nós vamos falar. E aqui eu poderia trazer, como eu falei, os mortos, eles estão todos no mesmo lugar? O que eles estão fazendo? Alguém saberia me responder? Eles estão conscientes ou inconscientes? Alguém saberia me dizer nessa noite? Então nós vamos buscar alguns textos que vão nos trazer essas verdades. Se eles estão inconscientes, se não estão, aonde eles estão trabalhando, o que é que eles estão fazendo, eles estão lá só flutuando, o que é que eles estão fazendo? Então a palavra do Senhor, ela nos alerta, sobre esses conhecer. E eu tenho certeza que essa noite algumas coisas vão cair por terra, você vai ser liberto de alguns entendimentos errados e você vai poder ajudar a outras pessoas. Irmãos, existem doutrinas, mas doutrinas muito fortes acerca de alguns entendimentos errados que vão levar muitas pessoas para um lugar onde elas jamais queriam estar. Amém? Primeira coisa, que há um engano. Quero só mencionar sobre isso aqui. Muita gente acha que o inferno foi o diabo que criou, Já quero destruir isso aqui hoje, que o inferno não foi o diabo que criou. Quem criou o inferno? Foi Deus. Amém? Assim como os céus, quem criou o inferno é Deus. Por isso, nunca mais hoje, a partir de hoje, não manda ninguém para o inferno, porque você não pode mandar ninguém para lá. Amém? Vá para o quinto dos infernos. Você não pode mandar ninguém para lá não, irmãos. Agora, o inferno, eu quero mencionar isso aqui rapidinho. O inferno, ele é conhecido por vários nomes. Ele é conhecido por Hades, H-A-D-E-S. Ele é conhecido por Sheol. Ele é conhecido por Tártaro. E ele é conhecido também por Geena, ou Geena. Você já ouviu alguém dizendo, vá para o Geena? Você já ouviu alguém dizendo isso? Vá para o Hades, vá para o Sheol, vá para o Tártaro. Porque são lugares que ninguém sabe quem deve ir para cada um desses lugares. Aí eles resumem, vá para o inferno. E amados, isso é necessário você entender. Muito, mas muito mesmo, para você não ser mais enganado. Amém? E aí, eu quero ler um texto com você, para poder a gente falar dessas coisas, entender um pouquinho mais.
Essas coisas, às vezes, elas não se tornam tão importantes conhecer acerca dos que já morreram, até que algumas coisas aconteçam na sua vida. Quem aqui já perdeu algum ente querido? Alguém bem próximo de você? Talvez quando isso acontece na sua vida, que você vai se despertar para isso. Onde essa pessoa está? Para onde ela foi? Cadê fulano? Cadê ciclano? Aonde é que ela está? Eu me lembro que a pessoa mais próxima de mim que eu perdi até hoje foi minha avó e o meu avô. Mas o meu avô, quando eu perdi ele, já tinha um certo entendimento. Quando eu perdi minha avó, eu não entendia acerca de algumas coisas e foi muito difícil para mim aquilo. Aquilo me abalou muito, aquilo, sabe, me levou a pensar muitas coisas erradas, mas graças a Deus pela palavra do Senhor que me libertou disso. Amém? Por isso eu estou dizendo que há pessoas nessa noite aqui que vão ser libertas. Eu creio que onde a palavra do Senhor é pregada, coisas são libertas, pessoas são libertas de coisas erradas. Você conhece alguém que vive lutos eternos? Tem pessoas que vivem lutos eternos. A palavra pode libertar. Amém? Eu queria que você abrisse um texto comigo que está lá em Lucas, capítulo número 16. É bom que você leia, é bom que você anote. Todos estão me ouvindo bem aí? Irmão Alberto, está me ouvindo aí? Meio distante, né? Mas dá para ouvir, né? Aleluia. Lucas capítulo 16 e o versículo de número 19. Você está animado? Senti firmeza não. Pastor, eu vim aqui hoje para ouvir falar dos mortos. É uma coisa que ninguém vai escapar, irmãos. Todos nós um dia vamos morrer. Mas nós precisamos aprender e saber que existe uma vida após a morte. Nós precisamos saber como é que vai ser essa vida após a morte, onde nós devemos estar. Amém? E nós vamos ler um texto aqui que eu acredito que é um pouco conhecido no meio cristão. E muitos chamam esse texto de a parábola do rico avarento e do Lázaro. Tem alguém que tem esse nome aí na sua Bíblia? A parábola? Primeira coisa que eu quero dizer para você, aí não é uma parábola. Esse texto não é uma parábola. Por que, pastor, você está dizendo que não é uma parábola? Porque nós conhecemos as características de uma parábola, quando Jesus falava uma parábola. E nós vamos ler aqui no texto o que vai fazer a gente entender que Jesus não estava falando uma parábola. Jesus, quando ele falava por parábolas, ele nunca citava nome de pessoas. Você já observou isso? É muito bom você começar a prestar atenção nas leituras da Bíblia. Ele não cita o nome, ele dizia um certo homem, uma certa pessoa, mas ele não trazia nomes específicos de pessoas. E aqui nós vamos ler, e no decorrer do texto você vai prestar atenção que ele vai falar o nome de várias pessoas aqui. Vamos ler o texto? A partir do 19, diz: ora, havia um homem rico. Até aqui ele menciona um homem, não define quem é esse homem. Um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Verso 20. Havia também um mendigo chamado Lázaro. Já viu que ele menciona agora o nome de alguém? Como era o nome do mendigo? Lázaro. Ele poderia dizer um certo mendigo, mas ele não diz um certo mendigo. Ele diz: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que já jazia cheio de chagas à porta daquele quem? Daquele rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Foi levado pelo quem? Por quem? Pelos anjos ao seio de... Você tem mais o nome de alguma outra pessoa? Amém? Foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Abraão é o nome de pessoa? E morreu também o rico e foi sepultado. Tem algumas versões que vai dizer quem foi que veio buscar eles. Mas aqui
nessa versão eu gosto dela porque assim, morreu também o rico e foi sepultado. A Bíblia, Jesus não disse que os anjos vieram buscar ele. E no inferno, está na sua Bíblia, está escrito inferno? Hades. Tem alguém mais que tem a palavra Hades? Começa agora a perceber, que começa a definir algumas coisas. Mas aqui nessa versão, de uma forma geral, generalizada, está dizendo no inferno. Ergueu os olhos, estando em tormentos. Quem foi que ergueu os olhos estando em tormento? O rico. E viu ao longe, diga ao longe, Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Verso 25: Disse porém Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas. Moisés é nome de alguém? Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Glória a Deus. Você pode enxergar algumas coisas nessa passagem. Quem estava falando isso aqui? Jesus. Amém? Jesus estava falando. E eu acredito que Jesus ele veio trazer um esclarecimento acerca de algumas coisas que as pessoas tinham dificuldade de entender. É tanto que existe doutrina, por exemplo, a doutrina que defende que os mortos estão no sono profundo da alma. Eles se baseiam em alguns textos do Antigo Testamento. Lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, se não me engano, a Bíblia vai dizer assim, que os vivos eles sabem das coisas, mas os mortos eles nada sabem. Mas ali ele está falando que eles não poderiam vir trazer uma comunicação, mas também eles não tinham uma profundidade de como estaria, o estado dos mortos. Nós vamos ler um outro texto que está lá em Eclesiastes também, inclusive eu já quero que você abra lá no capítulo 12, e nós vamos ver que eles falam acerca de quem já morreu, mas não traz nenhum esclarecimento. Mas Deus, quando enviou o seu Filho amado, Ele deu a ele capacidade para instruir acerca de algumas coisas que eram necessárias para as nossas vidas. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que Deus falou de várias formas e diversas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias ele fala através do seu Filho amado. A maneira de Deus comunicar comigo e com você hoje é através de Jesus. Nós vemos lá no Monte da Transfiguração que quando Jesus sobe ao Monte da Transfiguração com João, Tiago e Pedro, e ali Moisés e Elias aparecem. Quantos creem que Moisés e Elias já morreram? E eles aparecem, e Deus, ali naquele momento, Pedro se alegra e diz: Senhor, quer que eu faça aqui 3 tendas? Uma para Moisés, uma para Pedro, outra para Jesus. Ou seja, o negócio aqui está bom. Mas quantos creem que ia ficar uma confusão entre o que Moisés e Elias tinham dito e o que Jesus veio para dizer? E a palavra diz que enquanto Pedro falava, Deus interrompe do céu e acaba isso aí. Ei, ao meu filho agora ouve. Ouve o que ele tem para dizer. Então nós entendemos que a palavra hoje nós precisamos atentar para o que Jesus nos diz depois
da morte dele e o tempo que ele teve aqui também instruindo o que o Espírito Santo nos fala através da sua palavra. Amém? Vamos abrir esse texto que está lá em Eclesiastes capítulo 12. Nós vamos voltar para o texto de Lucas depois, viu? Se você quiser deixar marcado lá, nós vamos voltar para lá porque esse texto é o texto base para aquilo que nós vamos falar nessa noite. Eu quero mencionar nesse texto aqui algo com você, para que você venha entender direitinho. Capítulo 12, versículo número 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ao pó, o pó volte à terra. Quem já ouviu aqui do pó viestes ao pó, voltarás. O que é que veio do pó e para o pó voltará? Você sabe? O corpo. O nosso corpo, ele veio do pó e ao pó ele voltará. Mas quantos sabem que você não é esse corpo que você está vendo, que você se toca, que você sente coisas? Você é um espírito que tem uma alma e habita nesse corpo. Se você entender isso, isso vai dar confusão. A Bíblia deixa claro, nós somos um espírito, Deus é espírito, e a maneira de Deus se comunicar conosco é através do nosso espírito. Mas nós temos uma alma que está ligada ao espírito, mas nós temos um corpo que é a casa, a morada onde o nosso espírito habita. E aqui, está falando, a palavra do Senhor está dizendo: o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nesse versículo tem algo muito interessante aqui, irmãos. Todo espírito e toda alma vai voltar para Deus. Como assim, pastor? Então quer dizer que todo mundo vai para o céu? Não, está dizendo que todo mundo vai voltar para... Todo espírito e toda alma vai voltar para Deus. Jesus disse que nós viemos ao Pai por quem? Por Ele, Ao Pai, não a Deus. Mas aqui está dizendo que todo espírito volta a Deus. Quem foi que deu o espírito? Deus. Sabe, irmãos, às vezes é comum a gente olhar para a igreja e achar que só o nosso espírito dos cristãos foi Deus que deu. Você sabia que o bandido, o malfeitor, o pior dos piores que possa existir na face da terra, você sabia que o espírito de Hitler quem deu foi Deus? E que o espírito dele voltou para Deus? Pastor, e foi. Todo espírito voltará para Deus. Lembra que eu falei que quem criou o inferno foi Deus? Sabe, irmão, nós precisamos aprender que quando eu disse que você não deve mandar ninguém para o inferno, porque lá só entra quem Deus mandar para lá por julgamento, porque só Ele pode julgar quem vai para lá. Jesus disse assim: olha, não temas aquele que pode matar apenas o corpo, temas aquele que pode matar o corpo e enviar o corpo e o espírito e a alma para o inferno. Vou deixar isso de parte, trazer isso aqui só para elencar, outra hora a gente fala sobre esse assunto. Amém? Mas o que nós precisamos entender é que a palavra aqui está dizendo que o espírito volte a Deus que o deu. Todo espírito, Deus vai levar ele de volta para agora ele julgar a todo aquele que um dia se comportou de determinadas formas aqui na terra. Nós sabemos que veio um problema que ocasionou todo esse problema, mas Deus trouxe a solução, sim ou não? Deus trouxe a solução. E todos aqueles que quiserem receberem, Ele vai tratar de uma forma. E todos aqueles que rejeitarem, que não quiserem, vai ser tratado de outra forma. Nós vamos chegar para lá nesse instante. Estou trazendo só isso aqui. Mas eu queria ler rapidamente com você esse texto de Eclesiastes, que achei muito interessante e importante para você entender aqui hoje. Nós vamos ler ele rapidamente. Eu vou ler na NVT, que fica uma versão mais clara. Ele diz assim, do versículo 1: Não se esqueça de seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que as suas pernas comecem a tremer e antes que os seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que os seus olhos deixem de ver com clareza.
Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouçam o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos passos, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas, antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto, prestes a morrer, e antes que você perca o desejo. Lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se de seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o Espírito voltará a Deus que os deu. Foi o versículo que nós lemos no instante. Verso 8, nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. O mestre era considerado sábio e ensinou ao povo tudo o que sabia. Com muita atenção ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O mestre se esforçou para usar as palavras certas a fim de expressar verdades com clareza. As palavras do sábio são como hastes de ferro e a coleção de seus ditados como pregos bem fixados que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Meu filho, deixe-me dar-lhe mais um conselho. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim e estudar demais é cansativo. Aqui termina meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Glória a Deus. Aleluia. Pode voltar para o texto de Lucas 16, versículo 19. Senhor é bom? Depois você pode meditar nessas palavras e você vai extrair coisas poderosas daí. Volte lá para Lucas 16 e no versículo de número 19 e vamos ver algumas coisas aqui bem interessantes. Nós estamos no culto de ensino, amém? E o meu desejo é que você aprenda alguma coisa nessa noite, mas que também você se posicione segundo aquilo que você aprendeu. Capítulo 16 e o versículo número 19. Então nós estamos falando de quê? Do estado dos mortos, ou daqueles que já morreram, daqueles que passaram de uma vida para outra. A primeira coisa que eu quero trazer para você nessa noite é a importância de saber, o estado dos mortos. E a primeira coisa que eu quero mencionar com você hoje é o estado que eles estão, consciente ou inconsciente. No texto já deixa claro que eles estão o quê? Conscientes. Diga conscientes. Todos que morreram, eles estão conscientes. Consciente de quê, pastor? Eles estão conscientes da vida que eles levaram aqui na terra. Eles estão conscientes do lugar aonde eles estão. Eles estão conscientes porque eles estão ali. Amém? Se você for hoje numa prisão e você perguntar por que eles estão lá, a maioria vão querer achar uma justificativa, dizer, porque isso, não sei o que, mas todo mundo se acha que não é culpado, sim ou não? Todo mundo vai querer atribuir a culpa a outro. Mas aqui, irmãos, a palavra do Senhor deixa claro que todos os que morrem, eles vão parar no lugar aonde eles deveriam estar. Por quê? Porque eles escolheram e eles vão estar conscientes das suas escolhas. Eles vão estar conscientes porque eles estão ali. A primeira coisa da importância de estar consciente, por quê? Se você não estiver consciente, como você vai saber onde você está? Já imaginou se você estivesse aqui agora sem consciência e eu perguntasse, aonde é que você está? Eu não sei quem me trouxe para cá, eu não sei como eu vim parar aqui. Outra coisa, sem a consciência você não vai você não vai presenciar e nem entender o que está acontecendo com você naquele momento. Você percebe que o rico, ele não pediu para tirar ele de lá?
Ele pediu apenas que molhasse o dedo com a água e lhe refrescasse a língua. Mas percebe que ele está consciente porque ele diz que está o quê? Ardendo em chamas. Você percebe que ele está consciente? Ele não está lá dormindo, simplesmente esperando o dia do julgamento. Ele está consciente, sabendo de tudo que está acontecendo. E no decorrer do texto nós vamos ver mais coisas. Qual é a outra coisa que nós podemos pegar como exemplo? Ele sabe da situação de que estão o quê? Os irmãos dele aqui na terra. E ele implora para quê? Para que Abraão envie um daqueles que estão lá, para vir aqui falar com os que estão vivos, para que eles não vá para aquele lugar onde ele está. Por que ele não quer que eles vá para lá? Porque ele já percebeu que aquele lugar é horrível. Ele está consciente de que aquele lugar é o lugar que ele merecia. Ele foi enganado por um tempo, mas ele decidiu, chegou um momento que ele decidiu viver aquela vida dele ali. Eu já quero quebrar um outro biscoito aqui. Não é o fato dele ser rico que foi parar no inferno não, amém? A Bíblia deixa bem claro que era um rico avarento. É a avareza que faz o rico ir parar no inferno. E também não é a pobreza que te leva para o céu não. Amém? Vamos voltar para cá. Mas vamos voltar para o estado da consciência. Então o rico ele está consciente. Quem mais está consciente? Abraão morreu? Sim ou não? Mas onde é que ele está? No inferno, certo. Depois a gente vai entrar nessa parte. É porque é muita coisa para se falar, mas eu quero pontuar aqui. Mas ele estava em um lugar, o quê? Como era a condição que Abraão estava? Quanto se lembra no texto? Ele estava confortável, ele estava consolado. Havia conforto no seio de Abraão. Ele estava consciente, né? Mas ele estava confortável, ou seja, ele tinha consciência do conforto. O rico tinha consciência de onde ele estava, mas ele tinha consciência de que não era confortável. Abraão estava em um lugar também que ele estava consciente. Lázaro também estava com ele, mas ambos estavam conscientes do conforto daquele lugar. O seio de Abraão, ou conhecido por paraíso. Mas a Bíblia deixa claro que eles estavam se comunicando entre si. Outra coisa que nós vamos entender do estado dos mortos. Eles podem se comunicar entre si. Amém? Eles podem se comunicar entre si. Porque o texto deixa claro, sim ou não? Ou você acha que Jesus foi contar essa história só para trazer minhoca para nossa cabeça? Não, irmãos. Jesus contou essa história com um propósito de trazer entendimento. Coisas bem definidas. Nesse texto aqui tem coisas poderosas que nós podemos tirar daqui. A Bíblia diz que o rico falava com Abraão e Abraão também falou com o rico. Mas o que foi que Abraão disse? Disse: ei, entre vós, quantos percebem que o rico não estava sozinho? Já tinha mais gente lá. Entre nós e vós há o quê? Há um grande abismo. Quem está aqui não pode passar para lá, e quem está lá não pode passar para cá. Sabe o que é que cai por terra aqui? Aqui cai por terra outro entendimento de que alguns vão poder, ter um julgamento e Deus decidir para onde é que eles vão. Não, aqui já está bem claro. Abraão deixa claro aqui: os que estão aqui não podem passar para lá, e os que estão lá não podem passar para cá. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos entender isso, irmão. Todos que morreram já estão sob o controle de Deus. Todos. Porém, cada um tomou a sua decisão por vida. E isso é uma das coisas que nós vamos ver, a importância de se saber o estado dos mortos. Eu vou só pincelar rapidinho aqui sobre algumas importâncias. Saber que eles estão conscientes é importante. Por quê? Saber onde eles estão, saber o que eles estão fazendo, ou o que vai fazer. Vai mudar a forma de nós evangelizar. Pastor, como assim vai? Porque você vai falar com mais convicção. Você vai evangelizar com uma convicção para as pessoas, e as pessoas vão ver que você está tendo autoridade no que você está falando. Sabe qual é a vantagem de você conhecer? Estar convicto disso, porque muitos vão se levantar e tentar te confrontar, mas você vem para a palavra, e contra a palavra não tem argumento, você se posiciona. Você crê dessa forma que a palavra está escrita?
E, amados, a forma como você fala em fé vai mudar também a forma das pessoas te ouvirem. E isso aqui para mim mudou a forma de eu evangelizar. Por quê? Porque eu sei que a decisão para onde se vai é com vida. Talvez você não saiba, mas existe uma doutrina que se prega que um dia todos vão estar diante de Deus, e Deus vai julgar, e você vai para ali, você vai para acolá, não sei o que, você fez isso e fez mais aquilo, mas coitadinho, eu sei, você viveu uma vida miserável, é porque você roubou, porque você não tinha condição, e não sei o que, e você apela para não sei quem, apela para não sei para quanto, e aí Deus vai ter misericórdia dele, e vai mandar ele para um lugar bom. Eu vou dizer aqui, vai cair por terra isso aí, vai livrar pessoas de lutos eternos, vai trazer entendimento que quem partiu dessa vida não volta a se comunicar mais com os que ficam. Outra coisa, você não vai ser mais enganado pelo diabo nessa questão, porque muitas vezes o diabo vai se manifestar, trazendo confusão à cabeça das pessoas por conta disso. Você vai entender que é em vão pedir para Deus colocar as pessoas num bom lugar. Você vai entender que não é mais possível mudar ninguém de posição. Você vê, por exemplo, hoje nas redes sociais, uma pessoa morreu, a pessoa bota lá o seu comunicado de luto, e o povo começa a botar assim, que Deus coloque ele num bom, que Deus coloque ele num bom. Não, Deus vai colocar ele no lugar que ele escolheu. Você que está aqui hoje, Deus vai colocar você no lugar que você escolher. Porque Deus é tão bom que deixa você escolher o lugar que você quer ir. Tem muitos, ele não queria que ninguém fosse para um determinado lugar, mas muitos escolhem, pastor, porque a palavra está sendo pregada, está sendo anunciada, mas você vai vacilando até que uma hora a coisa acontece, e aí naquele dia você vai ser julgado daquela forma. Então existe uma doutrina, por exemplo, que eu falei, vai cair por terra nessa noite, a doutrina do purgatório. Quem já viu falar no purgatório? Existe uma doutrina que ensina, irmão, que existe um lugar intermediário, e até aí eles estão certos. Nós estamos falando justamente disso nessa noite, um lugar intermediário dos mortos. Diga, um lugar intermediário. Nenhum deles, dos que já morreram, já estão no lugar definitivo, só Jesus. Amém? Os outros todos estão em um lugar aguardando o julgamento final, mas todos já estão definidos nos seus lugares. Pastor, mas por que isso? Porque vai chegar o dia do julgamento final de todos. E uma doutrina que se crê que esse povo que estão nesse lugar, um dia vão poder apelar para o Senhor, misericórdia, e o Senhor vai ponderar as suas coisas, não sei o que, isso, aquilo ali, e vai decidir para onde eles devem ir. Não. Os julgamentos vão vir apenas para recompensas e sentenças. Pegue isso nessa noite. Recompensas e sentenças. O lugar já está definido. E para esses lugares existe. Nós estamos falando do céu e do inferno, amém? O céu e o inferno você decide com vida, para onde você quer ir. E o inferno que eu falo aqui, realmente nesse tempo agora é o Hades, que Eugênia falou aqui, e você em algumas versões tem. Todos que morrem hoje vão para esse lugar, chamado Hades, ou também chamado Lago de Tormento. É um lugar que eles já estão lá, e lá já há tormento. E os que morrem em Cristo Jesus, aqueles que tomaram a decisão por Jesus, morrem hoje, eles vão para o paraíso, que antes era o seio de Abraão, mas depois se tornou agora o terceiro céu, ou paraíso, como nós chamamos. Perceba que tem muita coisa para a gente aprender, mas eu estou falando aqui sobre o estado dos mortos, mas não tem como falar do estado dos mortos sem falar desses lugares. Então todos os que morrem hoje sem Cristo vão para onde? Eu quero que você memorize hoje, todos que morrem sem Cristo hoje, para onde é que eles vão? Hades, ou lago de tormento. Lá não há conforto, lá é horrível, porque Jesus aqui trouxe a clareza disso, que aquele rico, ele estava lá, e o próprio rico disse que estava sendo atormentado por aquelas chamas. Mas quem morre em Cristo hoje vai para onde? Paraíso, diga paraíso, para um lugar confortável. E um dia nós seremos julgados para quê? Para recebermos
as recompensas. Quem está no largo de tormento vai ser julgado para receber as suas sentenças. Amém? Porque nós, como cristãos, nós devemos fazer boas obras, e pelas boas obras que nós fizermos aqui, cada um será recompensado, um mais, outros menos, mas vamos receber recompensas. Mas os que morrem sem Cristo, eles vão receber o quê? Sentenças. Por quê? Porque uma pessoa que simplesmente ele foi para o inferno só porque ele era mentiroso, ele não vai receber a mesma sentença de um camarada que já assassinou várias pessoas. Deus é justo. Amém? Esse é o caráter de Deus, Ele é justo. Eu falei, se você entender a justiça de Deus, o caráter de Deus, você vai entender porque essas pessoas vão para lá. É porque elas escolheram ir para lá. Deus não criou o inferno para a humanidade. Deus criou o inferno para o diabo, para Satanás e seus... Oh, aleluia! Não é para nós, mas o diabo ele consegue enganar a muitos, inclusive com doutrinas erradas acerca dos que já morreram. Então não vai haver mais isso, cai por terra hoje. Não tem purgatório, não tem juízo para decidir para onde vão. Tem juízo, julgamento para decidir o que receber. Diga juízo para receber o que cada um merece. E não mais para definir para onde se vai. É hoje. É hoje a sua decisão. Não desista da decisão que você já tomou por Jesus. Não desista. Não vacile. Então, hoje você vai poder libertar pessoas que, por exemplo, nessa mesma doutrina que creem que um dia haverá um julgamento para escolher para onde se vai, é uma doutrina que reza, ora, faz missa. Eu não estou falando de religião não, amém, irmãos? Estou falando da palavra. E eu sou responsável por falar a verdade. Para quê? Para libertar pessoas que vão ouvir essa mensagem. Inclusive, eu oro para que você seja liberto. Não fique crendo no que vovó lhe disse, não. Creia na palavra de Deus, que é a verdade, irmãos. Eu fui criado com essa doutrina. Missa de 7º dia, missa de não sei quantos dias, missa de 1 ano, passa a vida inteira rezando, implorando, acendendo vela para as almas do purgatório, para ver se um dia Deus vai salvar elas. Vai não, irmãos. Deus não vai mudar o seu livre-arbítrio, não. Você escolheu ir para lá e já foi. Agora, não seria bonzinho você viver a sua vida miserável aqui, fazendo um monte de atrocidade, e aí no dia que morrer, sua vovozinha, sua titia, ou seja quem for, prostrar o joelho no chão, acender 1500 velas, rezar não sei quantos textos, não sei quantas ladainhas, para quê? Para você ser salvo, e de repente Deus chegar a dizer: ô meu filho, sua avózinha implorou tanto por você, e eu vou te salvar. Vai não, irmãos. Cai por terra hoje. Cai por terra hoje para você, se você ainda achava que era dessa forma. E você também pode levar essa libertação para alguém. Diga: conhecimento liberta. Amém, irmãos? Então, outra coisa que vai cair por terra, que nós vamos aprender nessa noite, que uma vez que está definido que, como o rico pediu para que Abraão enviasse quem? Alguém que já tinha morrido, para falar com quem? Com a família dele. Ele disse: eu tenho 5 irmãos lá, eu não quero que nenhum venha parar aqui, nesse lugar. Cai mais uma doutrina por terra aqui, que os mortos não se comunicam com os vivos. Diga: os mortos não se comunicam com os vivos. Existe uma doutrina forte sobre isso também. E eu vou dizer para você, ela é muito perigosa, sabe por quê? Eu falei que muitas pessoas, às vezes, elas não se atentam a isso, até que, de repente, você perca um ente querido. Porque quando você perde um ente querido, que você sofre, oh, aleluia, aleluia, eu sei que tem pessoas sendo libertas aqui hoje. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, eu te dou graça, Senhor. Até que você perde um ente querido, que você gostaria muito de saber como é que ele estava. Eu me lembro da minha avó. Será para onde foi que minha avó foi? Meu avô, um homem tão bom, será para onde foi que meu avô foi? Sabe, irmãos, infelizmente, eu não tenho certeza. Infelizmente. Eu não posso ir de contra a palavra. O meu desejo é que ele esteja no melhor lugar.
Mas eu não sei qual foi a decisão que ele tomou até a hora do último suspiro dele. Eu prefiro acreditar que ele esteja num bom lugar, que ele esteja num lugar confortável. Mas se não tiver, infelizmente, eu não vou viver mais luta eterna. Eu não vou ficar aqui sofrendo por isso que eu não posso mais mudar. Eu não posso mudar mais essa realidade. Mas você disse que o seu avô era bom, e será que ele escolheu, irmãos, por conta do engano, muitas vezes? Isso mesmo. E gente boa vai para o inferno? Vai. Lá em Atos 10 diz que havia um homem bom, que dava boas esmolas, e ele orava, e as orações dele chegavam ao céu. Chegaram ao céu de tal maneira que ele mandou ele ir atrás de Pedro, para Pedro pregar para ele poder ser salvo. É a história de Cornélio. Ele era um homem de orações, temente a Deus, dava esmolas, fazia caridade. Mas mesmo assim, se ele não ouvisse de salvação e não decidisse, porque Pedro foi lá pregar, mas se ele dissesse: não, Pedro, muito bonita essa história aí, mas eu creio que um dia eu chego diante do Pai, ele ia se dar mal. Mas graças a Deus que ele entendeu e recebeu. Amém? Glória a Deus. Então, nessa doutrina de crer que os mortos se comunicam com os vivos, tem aprisionado muita gente e abrido brecha, espaços para serem atormentados, não lá, aqui. Aqui eu já entrei em casas que famílias inteiras estavam sendo atormentadas porque era abrir espaço para isso. O único que morreu e que pode se comunicar com os que estão vivos é aquele que viveu. O único, Jesus, ele morreu e ressuscitou. E ele pode falar comigo e com você, porque ele está vivo. Amém? Diga, ele vive. É o único que vive até hoje. Mas numa determinada doutrina crê que você pode se comunicar com os mortos. E aí de repente alguém se coloca na posição de ser o intermediador entre aquele que morreu e aquele que está vivo. E de repente diz que o espírito do que morreu vem e entra no corpo dele para se comunicar com aquele que está vivo. Eu vou dizer uma coisa para você: é demônio. Eu vou dizer de novo: é demônio puro. Pastor, mas você não sabe, eu vi minha tia, eu vi minha vovó. Viu não, você viu o cão manifestado na pessoa de sua avó, de sua tia, seja lá de quem foi o seu ente querido que você perdeu, que ele saiu daqui e que você desejou a ver. E pode isso acontecer? Pode, porque o diabo pode se manifestar até em anjo de luz. Está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 14, diz: mas não me surpreenda, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz, quanto mais de uma outra pessoa. O diabo ele pode se manifestar, irmãos, da forma como ele quiser. Você pode ter visão na sua mente, por conta da bagunça da sua mente, mas você pode ter uma comunicação com o inferno mesmo, com o diabo, achando que era aquela pessoa que morreu. E tudo isso por falta de entendimento. Tem uma história de um bispo, por exemplo, que ele cria na palavra, mas até um dia que ele perdeu um filho por conta de drogas. Esse filho morreu e alguém prometeu para ele que ele poderia se comunicar com o filho, e ele caiu no vacilo de acreditar. Por quê? Não atentou-se para aquilo que estava escrito. Então, a partir de hoje, irmãos, mortos não podem se comunicar com os vivos. Pastor, eu ouvi a voz. Irmão, vou dizer uma coisa para você: nessa hora, se você ouvir a voz nítida de alguém que já morreu, se posicione e diga: aí, Satanás, eu repreendo você agora, em nome de Jesus. Sai daqui agora. Para de me perturbar agora, em nome de Jesus. Porque mortos não se comunicam com os vivos. Eles se comunicam entre si. Eles estão conscientes. Mas eles não têm o direito de vir aqui a falar com os que já morreram. Ou com os que estão vivos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo algo nessa noite? Se está sendo meio confuso, está bagunçando por conta de muitas informações, começa a pedir o Espírito Santo. Ele está aqui nesse momento, amém? Para ajudar você a ter entendimento. Eu estou falando bem compassado mesmo, para que você possa ir trazendo e linkando as coisas. Estou me esforçando o máximo para trazer o entendimento que você possa
sair daqui hoje com entendimento. Luz chega ao seu coração. Então, dessa forma, nós entendemos que essa doutrina cai-se por terra. Isso são espíritos de demônios. Mas, pastor, veja bem, eu conheci a história de uma pessoa que ela contou a vida todinha da pessoa, sim, ela nunca tem conhecido essa pessoa. Você sabia que o diabo, ele sabe da minha e da sua vida? Ele é um espírito, amados. Inclusive, ele sabe muito da nossa vida a respeito do que você fala. Ele não sonda o nosso coração, ele não consegue ler o nosso coração nem a nossa mente. O nosso coração, só quem consegue ler é Cristo, é Deus que pode, o Espírito Santo que pode sondar as intenções do nosso coração. Mas o diabo, ele lê, ele sabe tudo o que nós falamos, por isso que você deve ter cuidado com o que você fala. Você precisa ter muito cuidado com o que você fala. E aquela pessoa que morreu, que inclusive agora já tem, parte com ele agora, ele não pode mais deter, porque aqueles que estão com Cristo, o diabo não pode mais ir lá pegar as informações dele, não. Você percebe que alguém, quando ele é preso, ele pode se tornar uma fonte de informação para se chegar a alguém que está solto? Quantos estão entendendo isso? Um bandido, ele é preso, ele é levado à cadeia, e quando chega lá, quem prendeu ele, dá uma prensa nele ali para quê? Para que ele possa revelar coisas de alguém que está lá fora, que ele quer chegar até ele. E aí aquela pessoa, diante daquela pressão, cede e passa informação para que depois possa chegar aquele que está lá ainda solto. Não está na palavra, mas dá para você entender mais ou menos? Que o inimigo, ele tem acesso àquilo que nós falamos. E uma vez que nós estamos agora nesse lago de tormento que já faz parte com ele, esses espíritos, eles podem chegar e ele falar de coisas que as pessoas só, por exemplo, um marido, esposo e esposa. Digamos que existia uma palavra de confidências que só a minha esposa sabe. Exemplo, eu falava algo para minha esposa que eu nunca falei para ninguém, só ela sabe, aquele nosso segredinho entre quatro paredes. Mas aí de repente eu morro e eu vou para um lugar que eu não deveria ir. E aí minha esposa fica doida para saber como é que eu estou. E de repente ela cai num vacilo de se permitir a isso. Aí aquele espírito que ouviu eu falar aquilo um dia só para ela, porque o que a gente fala, o inimigo ouve. Ele agora usa e ela diz, é ele mesmo. Ninguém sabia disso, só ele sabia. E aí você cai facilmente nesse vacilo. Não importa o que você já falou, para quem você falou, pode ser o maior segredo do mundo. Se alguém chegar tentando revelar isso para você, se passando por essa pessoa que já morreu, não receba, porque não é de Deus. Amém? Glória a Deus. Está entendendo isso? Então cai por terra essa doutrina também de que os mortos podem se comunicar pelos vivos. E a outra que nós já falamos também foi que não adianta você pedir mais. Hoje, por exemplo, eu posso ir a um velório e se as pessoas me pedirem, eu posso orar pelos que estão vivos. Eu posso trazer uma palavra para confortar, para consolar os que estão vivos. Mas aquele que já partiu, não cabe mais a mim. A palavra do Senhor diz que ao homem está decretado morrer-se uma vez e segue-se o juízo. A partir dali segue-se juízo. Se alguém puder providenciar água para mim aqui, eu agradeço. Então, amados, é muito importante você aprender sobre o estado dos mortos, o que eles estão fazendo e se eles estão conscientes ou não. Pastor, baseado em que o Senhor está falando? Baseado na palavra, no que está escrito. Tem algumas coisas que nós sabemos e nós gostaríamos até de saber, mas Deus não deixou isso para a gente saber. Eu quero que você abra um texto comigo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Eu acredito que existem muitas coisas, tanto para aqueles que estão no lago de tormento, como também para aqueles que estão no paraíso, mas não cabe a nós sabermos. Você crê que hoje ainda é possível pessoas ressuscitarem? Sim ou não? Sim. Alguém que já morreu, e você chegar e impor as mãos sobre ele, orar sobre ele,
e de repente o espírito voltar para ele. Outra coisa que você vai aprender essa noite: o espírito ele pode voltar, mas para o mesmo corpo. Alô? Ele não pode voltar para um outro corpo. Como, pastor, o mesmo espírito pode voltar para o mesmo corpo nesse caso de ressurreição? Quantos creem que Jesus ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo, e tantos outros que nós já ouvimos relatos de pessoas que já ressuscitaram? Então ele pode vir a ter uma comunicação novamente se ele reviver. Amém? Mas eu creio, irmãos, que aqueles que já tiveram uma experiência de ir no mundo dos mortos e voltar, eu acredito que a esses, não está na palavra, mas eu acredito pelo que eu vejo na palavra do Senhor, a esses Deus não dá permissão deles falarem nada acerca do que eles viram lá. Porque se uma pessoa morrer, por exemplo, digamos que ele vá para um desses lugares, ele pode voltar de qualquer um dos dois? Eu creio que sim. Por quê? Quem está com o controle dos dois? Deus. Deus está no controle tanto do Hades como também do paraíso. Então, se houver um propósito, até porque eu só creio que alguém é ressuscitado com um propósito, porque ninguém vai ficar nessa brincadeirazinha de vai lá e vem cá. Eu creio também que quem já está lá no paraíso, ele não vai querer voltar para cá. Quer não, pastor? Eu duvido, depois dele se deparar com o que está lá, dele querer voltar para cá. Eu lembro que quando eu estava fazendo rema, eu quero aproveitar, já abrir aqui um espaço nessa noite, para dizer a você, eu estou trazendo só uma pequena coisinha do que é conhecer sobre o estado dos mortos. Existe muito mais. E você pode conhecer isso mais no Rema. Por quê? Você vai ter uma semana estudando sobre isso. Tem muita coisa que eu gostaria de falar para você, mas senão eu nem construiria esse esboço. Confesso que eu estou tendo dificuldade de construir esse esboço nessa noite. Por quê? Porque tem muitas coisas para pontuar. Mas se dermos continuidade, daqui uma semana nós estaríamos bons nisso. E no Rema você vai poder fazer isso. Ter uma semana inteira estudando sobre o mesmo assunto. Amém? Glória a Deus. E aí, eu creio que a essa pessoa que ressuscita, a ela não é dada o direito dela falar acerca das coisas que ela viu lá. Eu ia falar dessa mulher que ela disse assim, ela perguntou ao professor do Rema, professor, então quer dizer que a pessoa estando lá, por mais pela vida melhor que ela tem aqui, ela não vai desejar voltar? Aí o professor disse não, ela disse, meu marido, no caso, ele não ia desejar nem voltar por mim. Ela disse, quem é você diante de Jesus, para essa pessoa querer desejar estar com você do que estar com Cristo? Mas não, irmão, deixa eu bagunçar logo um negócio aqui hoje, você não é melhor do que Jesus não, hein? Pode você viver a vida melhor aqui nessa terra, mas quando você chegar lá, irmãos, mas volta apenas por um propósito. Assim eu creio. Há um propósito de alguém ser ressuscitado para lhe voltar aqui à terra. Amém? E aqui nós vamos ver que é provável isso, por quê? Pela palavra. O apóstolo Paulo, eu acredito, irmãos, que ele ressuscitou dos mortos. Eu acredito que aquele homem morreu e ele subiu, mas ele teve que voltar porque ele tinha que completar a carreira, combater o combate e guardar a fé, como ele mesmo diz. Porque ele mesmo relata aqui, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo número 2, ele diz assim, conheço um homem em Cristo. Ele conhece um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, o foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Amém? Paulo aqui, eu creio que ele está falando dele mesmo, porque ele estava pregando, se não me engano, acho que era em Éfeso, não era, Eugênio? Não estou lembrado agora. Mas ele foi apedrejado. Irmãos, e os camaradas naquele tempo, eles sabiam muito bem apedrejar. Eles apedrejavam até que o camarada não se mexesse mais. E não era pedrinha pequena não, eles apedrejavam de todo jeito. E a Bíblia diz que depois os discípulos chegaram e começaram, os apóstolos chegaram e começaram a orar por ele. E eu acredito que
ele está falando exatamente dele. Ele diz: eu conheço um homem que há 14 anos, e quando você vai estudar as Escrituras, lá em Gálatas vai deixar mais claro isso, e é exatamente isso, no tempo que ele estava escrevendo para Coríntios, pelo tempo que ele escreveu, né, isso tinha acontecido, e nós sabemos que é mais ou menos isso o tempo. E ele diz: se do corpo ou fora do corpo eu não sei. Ele está dizendo: eu só sei que foi lá. Deus o sabe como foi que ele foi arrebatado. Eu creio que ele foi arrebatado em espírito, mas ele foi ao terceiro céu. O que é o terceiro céu? É o paraíso, é o lugar aonde os mortos em Cristo Jesus hoje estão. Lembra que antes todos morriam e iam para o seio de Abraão, né? Paraíso. Esse lugar era chamado seio de Abraão. Hoje ele é chamado de paraíso. Antes ele era chamado tanto de paraíso como o seio de Abraão. Mas hoje por quê? Porque Abraão estava lá. Ele tinha morrido. Abraão morreu antes de Jesus, e ele aguardava a vinda de Jesus. Ele aguardava o dia. Ele aguarda também o dia do julgamento final. Amém? Mas a palavra do Senhor vai deixar claro para nós lá em Efésios. Quero que você vá para lá agora. Nós vamos linkar esses dois textos. Efésios capítulo 4. Quando a Eugênia falou algo aqui, eu acho que alguém se assustou quando eu perguntei onde estavam os mortos, né, em Consolo. Aí a Eugênia disse: no inferno. Porque o inferno ele estava como isso, como um compartimento mesmo, que existia divisões. De um lado estava o Hades, e do outro lado estava o seio de Abraão. E entre um lado e outro havia um grande abismo. De um lado estava confortável, e do outro lado estava os lamentos, né? Os que estavam em lamentos. E aqui em Efésios capítulo 4, no versículo número 8, todos já abriram? Efésios 4, verso 8, diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão o que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. De quem está falando? De Jesus. Aqui está dizendo que ele subiu aos céus, levou consigo cativo o cativeiro. Que cativeiro era esse? A palavra do Senhor, o apóstolo Pedro vai dizer que Jesus ele desceu à mansão dos mortos e pregou para os espíritos em prisão. Então nós cremos que todos os santos da antiga aliança, todos aqueles que morreram antes de Jesus, eles estavam nesse lugar chamado seio de Abraão, aonde nós encontramos que lá chamado por inferno, mas esse lugar era chamado de seio de Abraão, e do outro lado era chamado o Hades, ou lago de tormento. Mas quando Jesus morreu, quantos creem que Jesus foi ao inferno? Amém? Ele foi lá. Pastor, Jesus foi ao inferno? Foi. Eu lembro que, falando de uma outra doutrina, eles até confessam que Jesus foi lá. O único problema, veja irmãos, que pequeno detalhezinho faz uma diferença. Na doutrina que crê no purgatório, por exemplo, eles oram um credo e diz assim: desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Ou seja, eles creem que ele desceu à mansão dos mortos, ao inferno, mas eles não pegam a outra parte que a Bíblia diz, que ele pregou para os espíritos em prisões. E aqui em Efésios capítulo 4, verso 8, que o apóstolo Paulo vai dizer que ele levou consigo o cativeiro. Aquele povo que estava ali, eu acredito que Jesus chegou para Abraão e disse: Abraão, aqui estou eu já paguei o preço lá na cruz, e agora eu vou subir aos céus, e comigo vão todos vocês. E a palavra diz que ele levou consigo cativo o cativeiro. Hoje o que nós chamamos de terceiro céu, paraíso, que é o que Paulo relatou agora em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Ele diz: eu conheço um homem que no corpo ou fora do corpo subiu ao terceiro céu, né? E agora, o que aconteceu lá? Ele viu coisas que são inefáveis, ou seja, não são lícitas falar para os que estão vivos. Você crê nisso?
Então, é baseado nesse texto que eu creio, irmãos, que alguns que podem ter uma experiência de ser arrebatado em espírito, a palavra vai falar que a gente pode sim ser arrebatado em espírito. O apóstolo João, escrevendo Apocalipse, ele teve visões do céu, outros tiveram visões do céu, né, arrebatado em espírito. Foi o caso de Estevão. Ele disse que viu os céus abertos e os anjos subindo e descendo, né, e os anjos em pé ao lado de Jesus. Nós vemos na antiga aliança também o caso de Jacó, que ele viu também o céu aberto e o anjo descendo e subindo. Então muitas pessoas, eles podem ter uma visão, eles podem ser levados, arrebatados em espírito, ter visões. Agora, acerca das coisas que não se deve falar, eu acredito que Deus confia a alguém que pode fazer isso, guardar esses segredos e não revelar essas coisas para as pessoas aqui na terra. E talvez você nunca entendeu por que diz que Paulo agora foi posto nele um espinho na carne. Ele vai dizer por que foi colocado nele esse espinho na carne, para que ele fosse confrontado o tempo todo, para ele não cair na tentação, acho que, de falar essas coisas poderosas, essas revelações que ele teve. Amém? Então você está entendendo sobre o processo de entender sobre o estado dos mortos, qual a importância disso. Então você aprendeu algo nessa noite, que os mortos, eles estão o quê? Conscientes. Amém? Eles estão no mesmo lugar? Não. Eles estão em lugares separados, mas nenhum mais pode mudar de posição. Todos eles já estão com seus destinos definidos. É tanto que no cartaz lá alguém pode estar estranhando. Nós botamos lá, né, uma imagem meramente ilustrativa, que nós não temos convicção de como serão esses lugares. Mas existe o inferno e existe o céu. O céu é o lugar para onde Deus quer que todos voltem-se para Ele. Mas a palavra diz que por conta daquilo que o diabo fez, por conta do erro que ele cometeu, Deus se viu obrigado mesmo a criar um lugar que ele futuramente vai enviar Satanás e seus anjos para lá, e todos aqueles que ele conseguir enganar. E, amados, nessa noite, para fechar a palavra do Senhor, eu tinha outros textos para falar sobre a consciência dos mortos, mas eu não vou nem mencionar mais sobre isso agora. É um texto que está lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Se você quiser anotar e ler depois, que vai falar sobre os mártires, né, da tribulação, que eles também estão conscientes. A palavra deixa clara que eles estão conscientes, eles sabem de tudo o que está acontecendo ali. Mas o propósito da palavra nessa noite, do ensinamento nessa noite, é de você ter esse entendimento, para ajudar você na compreensão, para libertar você talvez de alguns ensinamentos errados que porventura já possa ter recebido, para que você também possa instruir a outras pessoas. Essa semana, por exemplo, essa mensagem nasceu no meu coração. Eu ia falar sobre outro assunto esses dias, mas eu entendi que é necessário estar falando para as pessoas, porque as pessoas, elas ainda não entendem. Uma cristã, ela já é uma filha de Deus, mas ela ainda não entendia bem como é o estado dos mortos hoje. E ela enviou uma pergunta para a Eugênia sobre isso. E a Eugênia me perguntou, e nós começamos a falar sobre isso. Eu já tenho um tempo que eu estudo sobre esse assunto, tenho alguns esboços já preparados, mas é um assunto que não é fácil de você falar por conta da construção que tem que ser falada, mas é necessário que eu e você venham aprender. Amém? Isso é doutrina básica. Lá em Hebreus capítulo 6 vai falar sobre a ressurreição dos mortos como princípio elementar da doutrina de Cristo. E a palavra diz que isso é coisas, né, que todo cristão deve saber. Ah, pastor, ressurreição dos mortos porque não tem como falar de ressurreição dos mortos sem falar do estado do que eles estão hoje. Amém? Que inclusive vai falar realmente já sobre duas ressurreições desses lugares que já estão definidos. Então eu trouxe esse ensino de hoje, uma pequena parte mesmo. Isso é só um pouquinho de muitas outras coisas que tem na palavra do Senhor, que nós podemos aqui estar aprendendo cada vez mais, para que você se liberte e liberte outras pessoas, porque cada vez mais que você se liberta disso, que você aprende. E essa irmã, nós mandamos algumas passagens para ela, e eu estou inclusive à disposição para o tempo que ela precisar de instrução. Eu estar falando para ela, para que ela venha se libertar daquilo que ela possa estar presa. Porque, como eu falei, muitas vezes a gente não pensa muito sobre isso,
porque a gente nunca viveu essa situação. Mas na hora que você tem uma perca de alguém próximo de você, de alguém que você gostava muito, e essa pessoa parte para a eternidade, e aí você agora começa a surgir questionamentos, e nesses questionamentos é que o diabo se aproxima para, se ele puder, se possível, enganar aqueles que já são escolhidos. Diga: eu não serei enganado. Amém? Eu sei que aqui hoje tem pessoas que conhecem de algumas doutrinas que eu já falei e sabem exatamente do que eu estou falando. E não daria para falar das outras, e eu não estou aqui para falar das mentiras, eu estou aqui para falar da verdade. Amém? E a verdade do Senhor é essa, é que os mortos, eles, a partir dessa vida aqui, dessa morte aqui, que nós precisamos entender sobre morte. Eu acredito que num outro momento eu vou ter que trazer um estudo falando sobre morte, porque a morte traz um conceito para nós hoje de que acabou-se. Não é assim? A maioria das pessoas pensam que morreu, acabou, e não é, irmãos. E não é, e com isso o diabo é que aproveita também para trazer o engano. Após essa morte, a palavra morte não é fim, a palavra morte é separação, a palavra morte é uma separação, brusca de algo. Por exemplo, nossa morte física hoje é a separação brusca do espírito da alma desse corpo. Por isso que a palavra fala: o corpo volta à terra, o pó. Você crê que nosso corpo foi feito do pó da terra? Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher lá no céu em espírito, mas Ele formou o homem do pó da terra. Então viemos do pó e ao pó voltaremos. Amados, no conceito de dormir, por exemplo, se as pessoas estivessem dormindo, se você fosse num túmulo hoje e desenterrasse, você ia encontrar a pessoa lá intacta dormindo, sim ou não? Não, lá já se decompôs. O corpo já se decompôs. A alma e o espírito estão em um desses dois lugares que ele escolheu, pastor, e foi as pessoas que escolheram. E o corpo já foi decomposto à terra. Um dia, lá em 1 Tessalonicenses 4:3, a palavra vai dizer que um dia o Senhor descerá, e ao som da trombeta e a voz do arcanjo, o Senhor falará, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Amém? E aí é um outro assunto que nós vamos entrar em outro momento, para que você venha entender. Mas por hoje é só, no nosso tempo já encerrou. Eu gostaria de estar tendo mais tempo para falar, mas eu oro para que seja despertado em você um interesse, um desejo no seu coração. Amém? Não é vontade, é desejo. Você sabia que vontade passa? Desejo não passa não. Quem aqui já conheceu uma mulher grávida desejando alguma coisa? Uma mulher grávida desejando alguma coisa. Aí você vai entender direitinho que desejo é diferente de vontade. O desejo de uma grávida, ela só passa quando ela encontrar aquilo que ela está desejando. Então que você deseje conhecer cada vez mais pela palavra do Senhor, acerca das coisas que está escrito. Se não fosse importante, Deus não teria colocado na palavra. Amém? Então que você possa ser ricamente abençoado com a palavra do Senhor. Seja liberto, liberte outras pessoas. Quando você ouvir alguém falando alguma coisa que não está de acordo com a palavra, pega esses versículos bíblicos, irmãos, guarda no teu coração, medita sobre ele, se aprofunda sobre essas coisas, para que você possa libertar outras pessoas acerca disso. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito. Sim, Senhor, nós cremos plenamente que o Senhor garantiu na sua palavra que nós teremos uma vida eterna, e por isso nós cremos, Pai, nessa vida eterna, e nós queremos assegurar ela de todas as formas, para que nós nunca venhamos a perder aquilo que o Senhor conquistou para nós. Oh Senhor, eu sei que aqueles que morreram crendo em Ti, eles estão confortáveis, eles estão num lugar de conforto. Eu sei que os Teus anjos estão lá acampados com eles também, confortando eles, e eles estão aguardando o dia das suas recompensas. Oh Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor conquistou isso para aqueles que creem. Obrigado, Pai, eu te dou graças em nome de Jesus. Oh Senhor, eu oro também para que as pessoas que porventura possam estar presas ainda sobre esse entendimento, que elas possam ser libertas, que elas entendam de uma vez por todas que nós não podemos mudar a situação daqueles que escolheram estar aonde eles estão depois que partiram dessa vida. Nós não poderemos
mais fazer nada para mudar essa situação, mas eu oro para que você seja despertado nessa noite, que você pode fazer algo, que você pode sim fazer algo para mudar a realidade daqueles que ainda estão vivos. Nós podemos sim, compreendendo as Sagradas Escrituras, compreendendo as doutrinas de Cristo, poder libertar pessoas hoje, para que elas possam tomar a decisão certa de onde elas devem essa morte. Por isso eu oro, Pai, para que cada um daqueles que estão aqui hoje, ao evangelizar, ao pregar a Tua palavra, a falar do Evangelho, ao falar da salvação, fale com mais convicção, fale com mais clareza, fale com mais intrepidez, fale com mais ousadia, porque você está crendo, você sabe porque sabe, você sabe que a palavra de Deus é fiel, você sabe que a palavra de Deus é a verdade, e o que está escrito é exatamente como está escrito, e você sai daqui hoje convicto de que se a pessoa morrer, se alguém morrer sem Cristo, o inferno já está reservado para ela, mas aquelas que confessarem, aqueles que creem no Senhor, entregarem a sua vida, receber o Senhor no seu coração, ao partirem dessa vida, elas terão como recompensa a vida eterna e todos os seus galardões. Obrigado, Senhor, eu te dou graças em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por cada um dos meus irmãos que aqui estão, eu te dou graças em nome de Jesus. Amém. Tem alguém em nosso meio que nunca fez uma confissão de Jesus como seu Senhor e Salvador? Todos são salvos aqui? Todos salvos? Se você ainda não fez essa confissão, irmãos, foi ensinado aqui hoje, é um culto de ensino, mas tem salvação disponível para você. Que a salvação, você toma a decisão hoje, enquanto está vivo. Amém? Se você nunca fez uma confissão de entrega, entregando a sua vida para Jesus, recebendo Ele como seu Senhor e Salvador, com a certeza de que mesmo que você morra, ressuscitará para a vida eterna, hoje é o seu dia. Mas se você já é salvo, glória a Deus. Se tem alguém que ainda não fez essa confissão, se você quiser, você pode me procurar, entender melhor, porque é pela fé, é pelo entendimento, e eu tenho o maior prazer de ensinar você. Se necessário for, eu passo a noite, um dia, para trazer entendimento, compreensão ao seu coração, para que você não seja enganado e ser conduzido àquele lugar de tormento. Amém? Lene?